E aí, pessoal, respondendo uma dúvida de um inscrito aí no canal, ele quer saber o seguinte: quanto que resiste uma barra de aço CA50? Né? Todo mundo conhece aí, quem trabalha com obras, você que é pedreiro, você que é mestre de obras, então todo mundo conhece o ferro CA50, tanto faz ser o 3/8 com 20 milímetros, como 12,5, não importa. Isso, quando a gente fala, pessoal, em 10 milímetros, em 12,5, a gente está falando, ó, da espessura do nosso vergalhão. Então eu tenho aqui, ó, uma talhadeira, certo? Só para a gente exemplificar. Então aqui, ó, ela tá em uma barra de 12,5, ou seja, meia polegada. Quanto que resistiria uma barra de aço dessa aqui, pessoal, feita com essa talhadeira? Então a gente precisa entender algumas coisas, certo? Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe. E a gente tem que entender o seguinte: primeira coisa, CA50. Por que é chamado CA50? Então, CA é a abreviação de concreto armado. O 50 é 50 quilos por milímetro quadrado, ou seja, cada milímetro quadrado, vamos supor aqui, ó, de área desse vergalhão suporta 50 quilos, ou seja, cada milímetro quadrado. Então, se eu falar para você que esse aço resiste 50 quilos por milímetro quadrado, ou se eu falar para você que ele resiste 500 MPa, se eu falar para você que ele resiste 5 toneladas por centímetro quadrado, eu estou falando a mesma coisa, estou falando de maneiras diferentes para representar a mesma coisa. Ou seja, cada centímetro, pessoal, resiste muita carga, ou seja, tanto faz se eu estiver tracionando, ou seja, se eu estiver puxando esse aço, ou se eu estiver comprimindo. Só que aí, tanto na compressão como na tração, eles resistem a mesma carga, 5 toneladas a cada centímetro quadrado. Só que isso lá, em situações lá no laboratório, situações normais, só que quando a gente fala de obra, pessoal, a gente tem que se falar, tudo a gente tem que perguntar, depende. Tudo a gente tem que falar, depende. Por quê? Uma barra de aço, certo? Seja ela de 3/8, seja ela de 12,5, como essa aqui, para ela romper, para ela quebrar, para ela romper, para a gente falar o português mais claro, tanto faz se ela tiver 1 metro, como 2 metros, como 3 metros, como 100 metros, tanto faz se ela tiver o comprimento, não importa. A carga que vai fazer esse vergalhão romper é a mesma. Tanto faz se ele tem 1 metro, como 10 metros, como 100 metros. A carga para fazer esse cara romper na tração é a mesma. Então, por isso que as peças elas tracionadas, elas têm uma grande vantagem sobre as peças comprimidas. Por quê? Vocês olhem isso aqui. Vamos supor que essa barra tem 2 metros. Então, a mesma carga que faz ela arrebentar tracionando é a mesma. Não importa o tamanho, só que a carga que faz essa peça falhar, esse aço falhar na compressão, vai depender do tamanho da minha barra. Então, quando eu estou tracionando, o tamanho não importa, certo? A carga que vai fazer romper é a mesma, só que quando eu estou comprimindo, aí eu preciso tomar cuidado com o tamanho da minha peça. É como se você tiver um pilar na obra com pé direito duplo, certo? A resistência de um pilar com pé direito duplo, ou seja, um pilar mais alto, é menor do que um pilar mais baixo. Por quê? Porque ele tem um comprimento. Então, a tendência dele de flambar quando você aplica uma carga, de fazer esse embarregamento, é grande. Então, à medida que você vai aumentando uma peça na compressão, ela vai perdendo a resistência. À medida que você vai diminuindo uma peça na compressão, ela aumenta a resistência. Então, essa é a principal diferença de uma peça comprimida para uma peça tracionada, no caso aqui o aço. E quanto que uma barra dessa aqui resiste? Então, ó, se é uma barra de 12,5, ou seja, 1,25 centímetros quadrados. Se a gente calcular isso aqui, pessoal, rapidinho, ó, 1,25 vezes 1,25 vezes 3,14 dividido por 4, eu vou ter uma área de 1,22 centímetros quadrados, vezes 5 toneladas, que é o que ele resiste. Então, 6 toneladas, um pouquinho mais de 6 toneladas. Então, uma barra de 12,5, ela resiste
6 toneladas na tração e teoricamente na compressão. Isso vai variar, vai depender muito do tamanho da minha peça. A partir do momento que eu aumento a minha peça, eu já não posso falar que essa barra resiste 6 toneladas. É crítico quando eu começo a aumentar, eu começo a perder resistência. Então, é assim que a gente analisa as resistências de uma barra de aço. Então, a gente calculou rapidinho para vocês quanto que resiste essa barra aqui, 6 toneladas, certo? Então, é assim que a gente faz, é assim que a gente calcula. Então, quando vocês ouvirem falar que o aço ele resiste a mesma carga, tanto na compressão quanto na tração, a gente tem que falar depende. Depende da situação, depende qual a situação essa carga, esse aço ele está submetido. Qual o tamanho dessa peça, se ela vai ser comprimida e se ela vai ser tracionada. Dependendo do modo que ela vai ser solicitado, a resistência é outra. Beleza?